Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar. Meu nome é André Dias, eu sou consultor técnico na Embarcadero do Brasil e o nosso assunto de hoje é o Ranorex Studio, a nossa solução de automação de testes em aplicações multiplataforma. Eu vou mostrar para vocês as facilidades e a produtividade que o Ranorex oferece na automação de testes. Além disso, garantir a qualidade na entrega do software, diagnosticar bugs mais cedo, ou seja, antes de o sistema ir para a produção. E com isso, o mais importante, que é garantir a completa satisfação do cliente e evitar prejuízos financeiros, prejuízos de imagem com o software, né? Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre a empresa Ranorex, as tecnologias suportadas e as integrações. A Ranorex era uma empresa austríaca que foi fundada em 2007 com foco em automação de testes e qualidade de software. Hoje nós temos aí mais de 14 mil usuários do Ranorex Studio em todo o mundo e contamos aí com mais de 500 colaboradores e filiais espalhadas em 16 países. Essas são algumas empresas que hoje utilizam o Ranorex Studio, ou seja, empresas que testam e mantêm a qualidade das suas aplicações com o Ranorex Studio. As aplicações e as tecnologias. Hoje o Ranorex me permite automatizar casos de teste em aplicações desktop, em aplicações web, utilizando qualquer navegador, e em aplicações mobile, tanto em sistemas Android quanto iOS. E hoje o Ranorex conta com mais de 500 possibilidades entre linguagens de programação, frameworks de desenvolvimento e tecnologias. Então, desde aplicações Delphi, aplicações Java, aplicações C#, C++, PHP, JavaScript, Python, Ruby, frameworks como Microsoft.NET, XJS, o Angular, Bootstrap, Sencha, aplicações SAP tanto nos módulos web quanto desktop, ou seja, são mais de 500 possibilidades aí que o Ranorex suporta em automação de teste. As integrações. Hoje o Ranorex ele possui integração com algumas ferramentas de gerenciamento de teste e ORM. Então, por exemplo, com Jira, Microsoft Test Manager, Quality Center, o Aqua, o Test Shell, Test Rail, o Experian Team. Então eu consigo executar os casos de teste no Ranorex e automaticamente enviar um relatório, enviar um feedback que positivo ou negativo para dentro dessas ferramentas. Então eu consigo ter os casos de teste do Ranorex vinculado a toda essa parte de documentação de teste, vinculado aos cenários de teste, aos requisitos de teste, às histories. Então eu consigo estar vinculando aí junto com essas ferramentas. Eu executo o caso de teste no Ranorex e automaticamente ele envia o relatório, um feedback para essas ferramentas aí e dessa forma está enriquecendo toda essa parte de documentação de teste. E a mesma coisa aqui com algumas ferramentas de integração contínua. Então, por exemplo, aí o TeamCity, o Hudson, o Jenkins, que é uma ferramenta muito utilizada no desenvolvimento ágil com integração contínua, o Bamboo, o TFS da Microsoft. Então, nesses caras aqui eu tenho uma integração um pouco mais complexa. Um pouco mais robusta, um pouco mais automatizada. Por exemplo, no Jenkins aqui eu consigo ter os builds da aplicação vinculado com os casos de teste. Então, quando eu comito um build novo da aplicação no Jenkins, ele automaticamente dá um start no Ranorex, o Ranorex executa o caso de teste e volta o relatório para dentro do Jenkins. Então, eu tenho toda essa automatização aí entre essas ferramentas. Então consigo fazer uma série de configurações
em relação a essas ferramentas. Então, por exemplo, quando eu fiz uma alteração em uma funcionalidade do meu sistema, então eu commito o build aqui no Jenkins, ele roda um caso de teste sobre essa funcionalidade que foi alterada, ele volta o relatório. Uma vez que esse relatório está positivo, o Jenkins automaticamente starta um outro caso de teste, um teste de regressão, onde ele vai passar por todas as telas do meu sistema para confirmar se realmente essa alteração nessa funcionalidade não quebrou o meu código, não quebrou outra parte do meu sistema. Então aqui nós temos aqui uma integração muito mais automatizada, muito mais robusta. Hoje o Ranorex possui duas APIs de linguagem C# e VB.NET. Então, além de toda a interface visual, toda a parte de gravação de tela com a funcionalidade record, toda a parte de copiar e colar componentes, arrastar módulos de gravação para dentro dos casos de teste. Então, além de toda essa parte visual que a ferramenta oferece, por conta de ela ser desenvolvida no framework da Microsoft, ela tem esse suporte a essas duas linguagens. Então, tudo que eu faço visualmente na IDE, na interface visual da ferramenta, ela gera um código C#. Com isso, eu consigo estar fazendo aí um mix entre os testes funcionais e estruturais, consigo estar fazendo uma série de validações via código, validando input da minha aplicação num banco de dados, fazendo validações dentro do banco de dados, por exemplo. Então ela oferece esse recurso a mais aí sobre essas duas linguagens. Então aí com esse apoio aí na manutenção dos casos de teste, ou os desenvolvedores ou os testadores que preferem estar dando manutenção ou fazendo algumas validações via código, enfim, ela tem esse recurso aí a mais, mas não há necessidade de ter nenhum tipo de conhecimento em C# ou VB.NET. A ferramenta, a interface visual dela oferece todas as funcionalidades, então isso aqui é apenas um recurso a mais que a ferramenta oferece. Bom, vamos lá então, eu vou mostrar para vocês como o Ranorex funciona, vou criar aí alguns casos de teste, mostrar aí toda a parte de produtividade que a ferramenta oferece. Então vamos lá. Bom, essa aqui é a tela do Ranorex Studio, a interface do Ranorex. Então aqui eu tenho um welcome page onde eu tenho uma série de tutoriais, de artigos com boas práticas, ensinando algumas funcionalidades mais complexas, como as integrações, enfim, toda a parte de documentação do produto. Aqui eu tenho um canal onde eu tenho uma série de vídeos mostrando a iniciar os casos de teste com o Ranorex, desde funcionalidades mais simples até funcionalidades mais complexas. Então aqui embaixo eu tenho um canal para abertura de suporte técnico, para abertura de chamadas, então um canal direto com a matriz, onde eu consigo estar interagindo com o time de desenvolvimento do produto. Então eu consigo estar solicitando ajuda referente a algumas funcionalidades que eu não esteja conseguindo executar, enfim, toda ajuda, todo o suporte técnico diretamente com o time de desenvolvimento eu consigo estar abrindo aqui por esse canal. Bom, vamos lá, eu vou iniciar aqui um novo projeto. Vou chamar ele de Ranorex. Vou criar aqui um projeto do zero. Então aqui eu tenho a minha suíte de teste vazia aqui com uma nova gravação vazia. Aqui do lado esquerdo eu tenho todos os objetos da minha suíte de teste, então todas as minhas referências, os meus relatórios, todos os meus códigos que ela vai gerar, e aqui embaixo todos os módulos de gravação. Então eu vou iniciar esse módulo aqui, ele está zerado, então nós vamos começar aqui um novo caso de teste. Então quando eu clico aqui no Recording, ele abre aqui algumas opções. Então seria iniciar um caso de teste numa aplicação desktop, numa aplicação web e numa aplicação mobile. Quando eu clico aqui em web,
ele já identifica aqui os navegadores que eu tenho instalado nessa máquina, os quais estão prontos para eu utilizar. Então basta que eu passar a URL da minha aplicação web, escolher o navegador, ele automaticamente vai startar o navegador, vai inserir a URL e já vai começar a gravação. A mesma coisa aqui com a aplicação mobile. Então aqui, quando eu clico em mobile, eu preciso instrumentar pelo Ranorex o aplicativo no meu smartphone. Então eu preciso de uma APK do aplicativo no modo debug. Então eu vou instrumentar a aplicação no smartphone pelo Ranorex e automaticamente vou startar o aplicativo e ele já vai estar também gravando aí todas as minhas interações, todas as minhas ações com a aplicação mobile, tanto em sistemas Android quanto em iOS. E aqui a aplicação desktop. Então quando eu clico aqui, ele tem aqui um catálogo das aplicações que eu tenho aqui catalogada. Então basta eu adicionar aqui. Então clicando em add eu posso estar apontando aí o executável. Isso pode estar no versionador de código fonte, aqui no meu caso um Subversion que eu utilizo aqui. Então só apontar aqui o executável build da minha aplicação e ele passa a ficar aqui pronto para uso, passa a ficar aqui catalogado. Então eu vou selecionar aqui essa aplicação Delphi em VCL. Então vou marcar ela aqui e vou clicar em Record. Ele automaticamente ele já vai chamar a aplicação para a tela e já vai passar aí a identificar os elementos na tela. Então tudo que ele circula aqui em vermelho, então todos os objetos, todos os elementos que ele vai circulando em vermelho aqui, quando eu movimento o mouse, ele já está identificando. Então form, os buttons, os campos edit, então tudo que ele vai circulando aqui em vermelho, ele já está identificando na tela. Então quando eu interagir com esses elementos, ele vai gravar. Então eu vou passar aqui o meu usuário, a minha senha, e nesse momento de gravação a ferramenta me permite também criar validações. Então aqui embaixo eu tenho essa opção Validate. Quando eu clico em Validate, ele passa a circular os objetos, os elementos aqui em lilás, em roxo. Então, ele já está identificando também para uma validação. Então, por exemplo, no form de login, imagina que eu queira fazer uma validação. Então eu clico aqui, ele me abre essa outra tela aqui, onde eu vou ter alguns atributos estruturais aos quais eu posso estar validando referente a esse form de login. Então, por exemplo, aqui um handler ID, se ele está visível, se ele é válido, se ele está habilitado, enfim, tem uma série de informações aqui, de atributos aos quais eu posso estar validando. Se ele é um form, por exemplo, MDI, ou se ele é um MDI Shield, se ele está dentro de um outro form. Então eu consigo estar fazendo essas validações, e quando eu retornar à execução, quando eu executar esse caso de teste, quando eu voltar na aplicação, ele vai comparar com esse momento de gravação com o momento atual da aplicação. Aqui consigo fazer validações de imagem. Então se contém essa imagem na tela, comparar, por exemplo, a imagem do form, eu consigo estar fazendo validações com a imagem também. Então vamos continuar aqui. Eu vou entrar na minha aplicação e vou agora aqui criar um cadastro de cliente. Então ele vai aí mapeando todos os campos e quando eu interagir, ele grava. Então vou passar aqui uma razão social. Vou passar também um CNPJ. Aqui uma coisa muito importante, deixa eu mudar aqui. Aqui eu tenho um DB Grid. Então ele está mapeando aí o grid, todos os campos, todas as linhas aí do meu grid. Isso é muito importante, não são todas as ferramentas que têm essa habilidade relacionada a grid.
Vamos aqui criar também um cadastro de vendedor. Vou fazer também mais uma validação aqui nesse form de vendedores. Cadastro vendedores. Aqui ele mapeou o container, então se eu passar o mouse aqui mais para fora, ele pega o form. Eu consigo estar validando aí qualquer um dos campos edit, button, enfim, qualquer coisa que tiver na tela eu consigo estar validando também. Então vamos passar aqui, fazer a validação do título. Se está habilitado. Vou dar um OK. Vou fechar aqui a minha aplicação e vou parar. Então agora aqui ele volta para a tela do Ranorex, para minha IDE. Então aqui agora eu tenho todas as minhas ações, ou seja, todas as minhas interações com a aplicação. Então todos os passos das interações, aí todas as ações, 25 ações. Aqui embaixo eu tenho o meu repositório de itens, ou seja, todos os elementos, todos os objetos da tela que foram mapeados com essas ações. Então todas foram referenciados com essas ações. Então aqui ele me mostra o tipo de ação, então ações com o mouse, interações com o teclado, as validações, os valores. E quando eu clico em qualquer uma das ações, ele aqui do lado direito ele me mostra a imagem referente a essa ação. Então quando eu passei aqui o meu login, ele me mostra que a imagem na tela referenciando aqui o momento ao qual eu digitei o login, me mostra onde era a imagem da tela, né, para que eu possa estar me localizando, imaginando aí um sistema extremamente complexo, onde tenha diversas telas, né? Então eu consigo estar referenciando aqui a ação, a tela, que é o momento em que eu digitei. E aqui a mesma coisa, ele referencia, então quando eu clico na ação, ele me mostra aqui na tela qual que é a ação, né? O campo onde eu estava digitando e qual que é o elemento da tela. Então o campo edit aqui, então ele já marca aqui também, então ele vai referenciando e me mostrando a imagem aqui do momento na tela. Então aqui eu consigo, todas essas ações eu consigo estar editando, então todas as ações que foram com o teclado, então eu consigo estar aqui editando essas ações, então eu consigo estar trocando um usuário, por exemplo, trocando aqui a senha, enfim, eu consigo estar dando manutenção aí em todas as ações. Aqui em qualquer momento eu posso voltar a minha gravação, então imaginando que eu quero continuar a minha gravação, então eu clico aqui em Record e ele volta a gravar a minha tela, a gravar a minha aplicação, todas as minhas interações. E consigo também inserir algum trecho de gravação no meio, então imaginando que eu quero inserir uma nova gravação a partir da ação número 6 aqui, então eu clico com o direito, ó, Record from here, então ele vai adicionar uma nova gravação nesse trecho aqui, ele vai inserir no meio do meu caso de teste, imaginando que eu não preencher algum campo de algum formulário, enfim, eu consigo estar voltando a qualquer momento para gravação. E consigo também inserir ações manualmente, então clicando com o botão direito aqui, ó, add new action, então eu posso estar passando qualquer nova ação e estar mapeando um outro elemento na tela que esteja aqui no meu repositório. Então pode ser uma nova ação com o mouse, ou rolar a página para cima, para baixo, ou imaginando uma aplicação touch, uma tecla de atalho, uma nova sequência do teclado, ou uma nova validação, ou inserir algum valor, ou abrir algum valor, abrir uma nova
imaginando que eu queira fazer uma validação no arquivo de log, então eu posso abrir aqui um arquivo de log, enfim, eu consigo estar inserindo aí ações manualmente. Então aqui, por exemplo, nós fizemos uma validação no form de login, então imaginando que eu queira criar uma evidência sobre essa validação, então eu clico aqui com o direito e consigo estar tirando aí um snapshot total da tela ou um screenshot somente desse form. Então quando eu clico aqui, ele adiciona aí o screenshot e aqui eu preciso passar qual é o elemento, ou seja, esse form 21. Então aqui quando eu clico nesse botão, ele vem aqui para esse repositório, né? Ele abre aqui as opções, aqui os elementos que estão no repositório aqui embaixo. Então quando ele passar pelo form 21, form de login, eu quero que ele tire um screenshot desse form. Dessa forma eu consigo estar enriquecendo aí a minha documentação, criando evidências das minhas validações. Enfim, eu consigo estar aí inserindo aí, uma vez que eu mapeei os elementos aqui, eu consigo estar inserindo ações manualmente aí. Então essas outras duas validações que eu fiz aqui no form de cadastro vendedores, a mesma coisa, eu consigo estar adicionando ações aqui. Então eu quero tirar um screenshot também desse form de cadastro vendedores, então eu pedi para ele tirar um screenshot. Agora que eu vou selecionar o item, então eu clico aqui e vou no form aqui, cadastro vendedores, dou um OK, seleciono ele. Então, quando ele fizer as validações, quando ele passar por esse form, após as validações, ele vai tirar aqui um screenshot desse form. Então aqui a qualquer momento eu posso retornar a minha suíte aqui e reexecutar esse caso de teste. Então eu consigo estar aí reexecutando essa gravação que nós fizemos agora. Então quando eu clico aqui em Run, ele vai compilar aí o caso de teste, já vai começar a executar toda essa gravação. Então ele vai a princípio aí chamar a aplicação, startar a aplicação sozinho e já automaticamente aí ele vai passar aí todas as ações, as instruções que nós gravamos. Então vai logar, cadastro de cliente, passar a razão social, CNPJ, vai no grid, cadastro vendedor, fez as validações e executou. Então agora aqui ele me abre um relatório, né, um relatório dessa execução. Então aqui eu tenho um relatório extremamente detalhado, então com todas as informações dessa execução. Então desde o endpoint, aqui a máquina onde ele foi executado, o sistema operacional, linguagem, a data e o horário de execução, as dimensões de tela que ele utilizou, o tempo total de duração. E aqui se tivesse tido algum erro, ele apontaria aqui no gráfico o erro, porcentagem, né, de acertos e erros desse caso de teste. Então se eu expandir aqui, ele vai ter todo o detalhamento desse caso de teste. Então o tempo de execução de cada uma das ações, então desde o run da aplicação, o tempo que ele demorou para chamar a aplicação, o tempo de cada uma das ações aqui. Então eu tenho todo o tempo, cada uma das ações, o quanto ela levou para ser executada de uma para a outra. Aqui a validação, então positiva, né, ele fez a validação aqui, o positivo da validação e o screenshot que eu pedi para ele tirar após a validação do form de login. E aqui todas as outras ações, né, que eu tive com o mouse, com o teclado e o tempo de cada uma dessas validações, dessas ações. Aqui as outras duas validações, o outro screenshot do form de cadastro vendedor que eu pedi para ele tirar também. Então aqui ele traz aqui esse relatório extremamente detalhado com essa execução. E então, uma vez que eu tenho o Ranorex integrado com essas ferramentas que eu mostrei aqui no início para vocês, uma vez que eu tenho
o Ranorex integrado com essas ferramentas, o relatório automaticamente vem para dentro dessas ferramentas, com todos os screenshots, com todas as validações. Então eu consigo estar enriquecendo aí toda essa parte de documentação e gerenciamento de casos de teste. É a mesma coisa aqui com as ferramentas de integração contínua. Então, uma vez que eu tenho tudo isso configurado, eu executei o caso de teste no Ranorex, automaticamente ele manda aquele relatório com todas as validações, com todos os detalhamentos para dentro dessas ferramentas disponíveis. E imaginando que a minha empresa não tenha nenhuma dessas ferramentas ou nesse momento não utilize nenhuma dessas ferramentas ou tenha outra ferramenta já com toda a parte de gerenciamento e documentação de casos de teste, o Ranorex também ele gera esse mesmo relatório no formato PDF. Então deixa eu mostrar. Então, voltando aqui, eu consigo estar agregando aqui um relatório PDF. Então, se eu abrir aqui agora o relatório, aqui embaixo, depois de todo o meu relatório aqui, eu vou ter o arquivinho PDF aqui. Então, se eu clicar aqui, eu já consigo estar abrindo ele. Deixa eu maximizar aqui. Então, aqui eu tenho o mesmo relatório com todas as informações, né, de endpoint, enfim, a máquina que foi executada, o tempo. Então, aquele mesmo relatório que nós temos do Ranorex, ele gera aqui em PDF, com os screenshots, então todo o tempo de execução de cada uma das ações, o mesmo relatório completo aí no formato PDF. Então, eu posso estar agregando aí em outras ferramentas essa informação também. Então, voltando aqui na suíte, então aqui, como eu havia dito também no começo, então, tudo que eu gravei aqui, toda essa parte de gravação de telas, então todo esse caso de teste aqui com todas essas ações, com todas essas interações, com as validações, os screenshots, a ferramenta automaticamente ela me gera aqui um código C# ou VB.NET. Por default, quando eu inicio o projeto, ela já me marca em C#. Então, se eu abrir aqui, então eu vou ter todo o código dessa gravação que nós fizemos agora em C# aqui. Então, já tenho tudo pronto para uso. Então, todo o código aqui de todas essas ações, screenshots, todas as validações que nós tiramos aqui. Então, eu consigo aqui estar fazendo dando manutenção via código. Então consigo estar interagindo aqui com o código também, para quem se sente mais confortável, para os desenvolvedores ou para os profissionais que têm conhecimento na linguagem C#. Então eu consigo aqui a ferramenta automaticamente, tudo que eu gravo na tela, ela também me gera aqui um código C#, onde eu consigo estar dando manutenção, inserindo novas ações aqui via código, enfim, criando novas validações ou fazendo uma validação num banco de dados, ou seja, abrindo uma conexão com o banco de dados, fazendo um select numa tabela para validar se realmente a aplicação imputou o dado correto no meu banco de dados. Enfim, eu consigo, aí a ferramenta me permite via código aí também tá fazendo uma série de outras ações e validações também. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a modularização. É um recurso extremamente importante, é uma funcionalidade extremamente produtiva que a ferramenta oferece. Então seria pegar os trechos, né, pegar as de teste e modularizar. Então dividir essas gravações ou por funcionalidades do sistema ou por áreas de negócio. Então eu crio, modularizo, né, divido essas gravações e os módulos ficam aqui embaixo prontos para uso. Então eu consigo estar reaproveitando esses trechos em novos casos de teste. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos abrir essa gravação que nós fizemos agora há pouco e eu vou pegar aqui alguns trechos e vou criar alguns módulos. Então aqui desde o start da aplicação e o login, que seria de 1 a 8 aqui, então vou selecionar de 1 a 8
vou clicar com direito e aqui, ó, Move to New Record Module. Então eu vou criar um novo módulo de gravação. Então vou chamar esse cara aqui de Start App e Login. E vou criar. Então eu vou pegar agora aqui esse outro trecho referente ao meu cadastro de cliente e vou criar aqui um novo módulo. Então acho que é aqui de 1 a 10. Então eu vou pegar aqui de 1 a 10 e a mesma coisa. Vou clicar com o direito e criar aqui um módulo chamado Cadastro de Cliente. Vou fazer a mesma coisa aqui com o cadastro vendedor. Esse trecho referente ao cadastro de vendedores. E vou criar aqui um cadastro vendedor. Por último aqui, essa última ação, eu vou criar também aqui um Logout App, para a gente estar utilizando, para estar fechando a aplicação após os testes. Então se eu vier agora aqui para a Suite, deixa eu só fechar esse cara. Então agora se eu vier aqui para a Suite, se vocês notarem aqui do lado esquerdo, ó, que eu tenho diversos módulos, esses módulos que nós acabamos de criar. Então eu vou criar aqui, imaginando que a área de desenvolvimento comitou um build novo, onde teve alguma alteração em cadastro de cliente e cadastro vendedor, e eu preciso estar testando essas duas funcionalidades. Então eu vou clicar aqui e vou criar aqui um novo caso de teste. Eu vou chamar ele de cadastro cliente. E um novo aqui também sobre a funcionalidade cadastro vendedor. Então eu tenho aqui agora dois casos de testes novos, dois casos vazios. Então aqui eu vou agora adicionar os módulos. Então o que eu preciso em ambos os casos a princípio? Eu preciso startar a aplicação e logar. Então eu clico aqui em Start App e Login no módulo e arrasto para dentro do caso de teste. Então em ambos os casos eu preciso startar a aplicação e logar. No teste de cadastro cliente eu preciso os passos, o módulo referente ao cadastro de cliente. Então eu arrasto aqui para baixo do Start App Login. E a mesma coisa com cadastro vendedor. Então arrasto aqui para baixo. E em ambos os casos eu quero fechar a aplicação. Então logout, depois que executar os casos, ele fecha a minha aplicação. Então eu vou marcar agora aqui somente o cadastro cliente e vou executar. Então agora ele vai compilar o caso aí novamente e vai chamar a aplicação e começar a executar o caso de teste referente ao cadastro de cliente, somente agora. Então de novo aí ele vai logar na aplicação, cadastro de cliente, criou, percorreu e fechou. Então agora ele traz aqui o relatório. Então eu tenho aqui o mesmo relatório, porém agora ele está dividido em módulos aqui com os trechos, com as ações referentes aos módulos. Então desde o start da aplicação, os módulos referentes a cadastro de cliente, aqui o screenshot que nós havíamos pedido para ele tirar. Enfim, e executou aqui o caso de teste sobre a funcionalidade cadastro de cliente. E se eu marcar aqui cadastro vendedor, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai percorrer as telas, vai startar a aplicação, percorrer as telas do cadastro vendedor e fechar. Então, ou seja, a ideia quanto mais eu conseguir modularizar o meu sistema, os meus casos de teste, ou por áreas de negócio, ou por funcionalidades, mais fácil fica para eu dar manutenção, então, nos trechos, Então, quando eu abro aqui um trecho, ele fica mais simples, pequeno, muito mais fácil de eu estar dando manutenção e muito mais fácil de eu estar achando uma certa funcionalidade do sistema para reutilizar e muito mais fácil fica para eu estar
utilizando aqui os módulos, ou seja, arrastando para dentro dos casos de teste, atendendo aí as demandas de desenvolvimento, enfim, fica muito mais fácil o reaproveitamento aí das peças. Então é isso, ou seja, é uma funcionalidade extremamente importante, extremamente produtiva. Rapidamente, em questão de segundo, eu crio um novo caso de teste sobre uma funcionalidade do meu sistema, então extremamente produtiva. Uma vez que eu passei por uma das telas do meu sistema, não há necessidade de eu estar passando de novo, ou seja, eu crio um módulo sobre aquela funcionalidade, então uma vez que eu passei por ali, pelaquela tela, não tem necessidade de eu estar mapeando, recriando, regravando esse trecho, essa tela no meu sistema. Então eu posso estar sempre reutilizando as peças, aí, reutilizando os módulos, tá dando manutenção, fazendo alterações, as quais eu necessite naquele momento, ou seja, aumentando demais aí a produtividade da área de teste, a área de qualidade, dos testadores, dos desenvolvedores. Uma outra funcionalidade extremamente importante, de alta produtividade também, é o Data Driven Testing, ou seja, os testes orientados por dados. Então eu consigo realizar os mesmos casos de teste com inputs de dados diferentes. Sem esforço eu consigo cobrir muito mais cenários de testes aí, e reduzir a manutenção dos casos de testes. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo estar imputando dados diferentes aí nos casos de teste. Deixa eu voltar aqui para o Ranorex. Então, primeiro aqui, eu preciso criar as variáveis dos inputs de dados, né? Então, eu vou abrir aqui o Start App Login que nós criamos e vou criar aqui uma variável para o login name e para a senha. Então, eu consigo estar fazendo o mesmo caso de teste com perfis de usuários diferentes, por exemplo. Então eu vou aqui criar uma variável chamada variável login name. Vou criar aqui uma variável chamada password. E vamos pegar aqui também o cadastro de cliente. Então eu vou criar aqui também uma variável razão social. E vou criar uma também de CNPJ. Então vamos criar aqui variável CNPJ. Então agora aqui eu tenho 4 variáveis aí no meu caso de teste e eu quero imputar informações, eu quero imputar dados diferentes nessas variáveis. Então eu vou voltar aqui para a suite. Vou marcar aqui esse caso de teste cadastro cliente e vou adicionar aqui uma fonte de dados, ou seja, aonde eu vou consultar essas informações, esses dados para estar sendo imputado nessas variáveis. Então eu clico aqui em Data Source e aqui ele me abre aqui algumas opções. Então seria um arquivo CSV, um arquivo Excel. Então bastaria eu ter aqui uma planilha Excel com as informações. Uma planilha aqui Excel com as informações, então eu precisaria ter aqui na primeira coluna aqui, na primeira linha, as variáveis, né? E tá passando aqui as informações, os usuários, as senhas, enfim, poderia estar dando carga aí numa planilha Excel para estar sendo utilizada como inputs de informações no caso de teste. Mais que isso, eu consigo também abrir uma conexão com um banco de dados, imaginando que eu tenha aí uma tabela com dados que são
destinados a teste, ou seja, alguns dados sensíveis que passam por tratamento de mascaramento de dados. Então eu consigo abrir aqui uma conexão com o banco de dados e estar fazendo um select nessas informações, nesses dados, né? Então eu vou criar aqui uma conexão. Eu tenho aqui um SQL Server, né, na minha rede. Então tem aqui um servidor SQL Server. Vou passar aqui o meu usuário. E vou passar aqui agora o select para ele trazer as informações que eu necessito nesse momento, ou a tabela inteira, ou alguns campos que eu vou utilizar agora. Então vou passar aqui a query, tabela Ranorex, dou um OK, e aqui automaticamente ele foi no banco de dados e já fez um select na minha tabela e trouxe aqui as informações. Então, o que eu preciso fazer agora? Fazer um data bind para as variáveis, ou seja, indicar quais das colunas, qual a coluna referencia a variável no caso de teste. Então, eu venho aqui em data bind. Então, aqui é a minha coluna no banco de dados login name, eu vou associar ela à variável login name. A minha coluna no banco senha, eu vou marcar aqui variável password e assim por diante. Então eu vou estar fazendo esse data bind aí para as variáveis. Eu vou dar aqui um apply, um OK, e agora aqui eu tenho associado aí o meu caso de teste essa tabela do banco de dados para ser utilizada como input de informações aí. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Imaginando que eu tenho uma tabela com diversas linhas e nesse momento eu não queira utilizar todos os registros dessa tabela, então aqui eu consigo marcar um range e passar quais são as linhas, né, quais são as informações que eu quero utilizar nesse momento, nesse caso de teste, ou enfim, tá utilizando aí todos os dados dessa tabela também. Não tem limite de informações as quais eu posso estar agregando aí as variáveis no caso de teste. Então vamos lá, agora eu vou executar de novo esse caso de teste e ele vai olhar lá para essa tabela no banco de dados e está inserindo aí os inputs aí nas variáveis que nós criamos aí. Então ele vai agora da mesma forma chamar a aplicação e nas variáveis ele vai estar imputando as informações que está no meu banco de dados. Então a razão social aí agora fechou, vai abrir novamente outro usuário, um perfil diferente, outra razão social, outro CNPJ, por fim aí a terceira vez com o usuário admin, outra razão social, outro CNPJ e fechou. E agora aqui ele traz o mesmo relatório, com 3 execuções, né, com 3 casos de teste diferentes aí que foi imputado com aquelas informações e todo o relatório, o detalhamento de cada um dos módulos, dentro de cada um dos testes, enfim, não tenho limitação, posso ter inúmeras variáveis aí dentro do mesmo caso de teste, inúmeros inputs de dados diferentes aí, não tem limite quanto a isso, eu posso estar executando isso normalmente aí com esses inputs aí, com essas informações diferentes aí, posso estar executando isso num servidor remoto, enfim, dar um play aqui na minha suíte e deixar lá ele fazendo um teste com diversas informações diferentes dentro do meu caso de teste, enfim, não tem limitação quanto aos inputs de dados, de informações que eu esteja utilizando aí no meu caso de teste.
Uma outra coisa interessante que a ferramenta possui é a habilidade de ela criar evidências conforme um erro ocorre no caso de teste. Então, deixa eu só abrir aqui um projeto que já está pronto. Deixa eu abrir aqui o caso de teste para vocês darem uma olhada. Então aqui eu tenho o mesmo caso de teste que nós fizemos, ou parecido com esse caso de teste, porém aqui ele percorre a aplicação, então ele passa uma razão social, ele loga, né, passa uma razão social, um CNPJ. Então aqui eu vou mudar para ele dar um erro de CNPJ inválido. Mas se vocês notarem aqui no caso de teste, em nenhum momento eu pedi para a ferramenta tirar um screenshot de alguma coisa aqui. Então eu tenho só os passos aqui, só as interações com o teclado e mouse, só a navegação e o preenchimento aí do formulário de cadastro de cliente. E aqui ele vai dar um erro no CNPJ. Então quando ele tiver que passar para o próximo passo, ele vai dar um OK no CNPJ. E depois ele ia lá para cima no menu de cadastro para criar um vendedor. Porém o CNPJ aqui está errado. Então vamos lá, eu vou executar para que vocês vejam. Então, vamos lá. Então ele vai aí chamar a aplicação, logar, e vai aí no cadastro de cliente, então razão social, CNPJ, porém o CNPJ inválido, ou seja, agora se vocês notarem, o mouse subiu aqui para cima, ó, no cadastro de novo, então ele estava tentando ir para o menu e acionar o cadastro vendedor, porém com o CNPJ inválido ele não consegue prosseguir. No caso de teste, não consegue prosseguir os próximos passos. Aqui tem um timeout de 30 segundos, que seria o tempo para ele achar o novo objeto, né? O próximo elemento na tela. E ele vai agora aí mostrar aqui o nosso erro. Então, aqui eu tenho o relatório, né? Então eu tenho aqui todas as ações, né? As mesmas ações que nós fizemos aí, então ele logou. Aí aqui ele passou o CNPJ, depois ele clicou no botão OK, que seria para ir para um outro menu, porém aqui ele já começa a tirar alguns screenshots da tela, alguns snapshots, né? Então ele tira um snapshot da tela inteira, para que eu possa analisar e estar entendendo aonde foi que a ferramenta errou, onde foi que o caso de teste deu errado, ou seja, então aqui ele mostra, ó, primeiro passo antes do erro, então ele digitou o CNPJ e clicou em OK. Então depois o próximo passo seria subir para o menu, porém ele já foi bloqueado com a mensagem de CNPJ inválido. Então ele bloqueou o meu acesso ao outro menu, enquanto eu não passasse um CNPJ correto ou desse um OK aqui na tela. Então aqui ele já me tira mais um snapshot para criar evidências, criar evidências do erro, né, para estar mostrando para mim aonde foi que o caso de teste falhou. E aqui eu tenho a mensagem do erro, né, então todo o detalhamento do erro, aqui um trace aqui todo detalhando aonde foi que errou, quais seriam os próximos passos, enfim, a ferramenta ela tem aí a habilidade de estar criando evidências quando ela se depara com um erro. Então, mesmo que eu não tenha pedido para tirar screenshot de nada aqui, a ferramenta já consegue estar criando essas evidências aí. Então, eu consigo estar mandando esse relatório para o time de desenvolvimento ou para alguma outra área estar avaliando. Enfim, a ferramenta ela tem essa habilidade de criar evidências quando ela se depara com um erro na execução do caso de teste. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre testes web.
Então eu vou abrir aqui um projeto que eu tenho aqui pronto, com caso de teste numa aplicação web. E falar um pouco para vocês. Então, da mesma forma que eu criei aqui os casos de teste com a aplicação desktop, então toda a parte de gravação de tela, mapeamento dos elementos, dos objetos, toda a parte de validação, enfim, toda a parte de modularização que nós vimos agora há pouco, toda a parte de variáveis, inputs de dados, os testes orientados por dados, enfim, toda a mesma manipulação que nós tivemos com os casos de teste no desktop é idêntico nos casos de teste web. Então ele faz o mesmo mapeamento, a ferramenta tem o mesmo comportamento para aplicações web, aplicações mobile, então tem o mesmo comportamento em todos os casos de teste. Então todo o desenvolvimento dos casos de teste, a ferramenta ela trabalha da mesma forma, ela tem o mesmo comportamento. Deixa eu abrir aqui esse caso de teste web. Então aqui a única diferença, obviamente, que eu vou ter aqui todos os elementos, né, da tela na web, de aplicação web, enfim, todas as tags aqui, as tags commit, todo o DOM da página, enfim, eu vou ter todas as características da aplicação web. E aqui é a mesma coisa que nós vimos no desktop, então todas as ações com mouse, interações com teclado, os valores onde eu posso estar editando, onde eu posso estar criando variáveis, criando inputs de dados para as variáveis, modularizando. Então, da mesma forma que as mesmas características, enfim, eu consigo da mesma forma com aplicações web. Aqui, ao invés de ele apontar aqui o diretório onde está o executável, ele joga aqui a URL, aqui eu escolho qual é o navegador que eu quero executar essa URL, essa aplicação web, e da mesma forma ele vai chamar o browser do navegador, vai inserir a URL e já vai começar aí a execução do caso de teste, ou se fosse uma gravação, todo o mapeamento dos elementos da tela, da mesma forma. Eu vou executar esse cara aqui só para vocês darem uma olhada. Então eu vou dar um run aqui. E ele vai chamar o navegador. Então ele já chamou o navegador, já inseriu a URL da minha aplicação e vai percorrer os passos que eu gravei aí. Então ele vai logar da mesma forma que nós vimos há pouco. Então ele vai logar, ele vai agora ali no nova empresa, vai criar aqui um cadastro de uma nova empresa, então ele vai passar aí os dados da empresa, enfim, ele vai estar completando aí os formulários, navegando, da mesma forma que nós fizemos com a aplicação desktop, ele vai estar fazendo aí com a aplicação web, com a aplicação mobile, ou seja, a ferramenta tem o mesmo comportamento independente do tipo de aplicação. Então deixa eu voltar aqui, então no Ranorex aqui eu já tenho aqui o mesmo relatório, com todas as informações, com todas as ações aqui, com todos os passos, o time que cada uma levou, o tipo, a categoria, se é interações com mouse, teclado, os valores. Aqui eu havia pedido para ele fazer uma validação, aqui tirar um screenshot da tela de login, enfim, da mesma forma, ó, ele tem o mesmo comportamento, da mesma forma ele consegue estar fazendo a criação dos casos de teste aí com o mesmo comportamento. Então, ele executou aqui, ele gerou aqui também o relatório no formato PDF, então eu consigo aqui também estar tendo esse relatório no formato PDF, então deixa eu abrir aqui. E ele abre então aqui o PDF desse caso de teste web, aí da mesma forma que eu havia mostrado para vocês também. Tem todo um detalhamento do caso de teste, todos os passos, todos os valores, todas as ações, os screenshots. Então, da mesma forma, eu posso estar agregando isso em qualquer outra ferramenta, ou enviando
para um PO ou para a área de desenvolvimento, enfim, eu consigo estar documentando aí todas as execuções dos casos de teste. E se eu quiser aqui voltar para a gravação, então voltando aqui no meu caso de teste, imaginando que eu quero continuar a gravação, então cliquei aqui em Record. Então ele vai identificando todos os elementos na tela, enfim, gravando todas as minhas interações, tudo que eu passe aí nos valores, aí ele vai estar salvando e, obviamente, trazendo aqui para dentro do meu caso de teste. Bom, por último aqui, agora eu vou mostrar para vocês uma automação, uma execução de um caso de teste numa aplicação mobile. Então eu tenho um caso aqui já pronto, deixa eu abrir aqui. Esse caso de teste é numa aplicação Android, mobile Android. Então aqui eu tenho o caso de teste, então aqui eu tenho todas as ações mobile, né, as ações de touch, o set value, onde ele passa os valores aqui na aplicação mobile e percorre aí a minha aplicaçãozinha, o meu aplicativo mobile. Então aqui embaixo, da mesma forma, eu tenho todos os componentes do Android, né? Então aqui eu tenho todos os elementos que ele mapeou na tela, né, com a sua navegação. Então todos os objetos aí, todos os elementos do Android estão aqui no meu repositório. Da mesma forma eu posso criar módulos, enfim, posso estar passando variáveis de teste para ter inputs, informações diferentes nos campos. Então da mesma forma que nós trabalhamos com a aplicação desktop, web, ele trabalha também com a aplicação mobile. Então toda essa parte de mapeamento dos elementos, enfim. E da mesma forma ele cria aqui em cima o caso de teste com todos os passos na sequência e embaixo o repositório com todos os itens. Então deixa eu abrir aqui meu endpoint. Então aqui eu tenho o meu aparelho, né, o meu Galaxy conectado, então instrumentado e conectado para essa execução desse caso de teste nessa aplicação. Eu vou usar aqui um reflector aqui para a gente estar vendo a tela do meu Android, aqui do meu smartphone. Então a única coisa que eu tenho instalada no meu smartphone é um agentezinho do Ranorex, que ele precisa para estar executando aí esse caso de teste. Então eu vou voltar aqui na suíte e vou dar um run. Então aqui da mesma forma ele vai chamar o aplicativo no smartphone e vai começar a inserir aí e navegar dentro do aplicativo. Então aí ele já chamou o aplicativo e vai começar a executar todos os passos aí que eu gravei. Então, primeiramente aí ele vai fazer um login. Vai passar aí as informações, usuário, a senha, e vai estar entrando aí no meu aplicativo. E vai estar aí navegando, então todos os passos que eu gravei. Ele foi aí na funcionalidade de povoamento, enfim, voltou, vai para outra funcionalidade, então ele foi para a tela de notícias do aplicativo, então ele está navegando aí tudo que eu gravei. Então, ó, clicou nos tanques, enfim, está navegando aí, clicando, simulando, né, a navegação no aplicativo para ver se está tudo correto, fazendo aí as validações as quais eu pedi. Então, da mesma forma que nós fizemos para a aplicação desktop web, ele está fazendo aí também no mobile. Estou usando aí um reflector, então eu posso fazer a gravação usando aí um espelhamento de tela e fazendo com o próprio mouse, ou ir tocando no smartphone e gravando aí a navegação dele. Então aqui ele abriu também um relatório, então da mesma forma, deixa eu só minimizar aqui. Então aqui eu tenho um relatório, o mesmo relatório com todo o detalhamento, enfim, o histórico aí da navegação, então todas as informações, as categorias, né,
as ações de touch, onde ele passa os valores, as entradas, enfim. E da mesma forma aí, que nós vimos agora há pouco aí nas outras aplicações, da mesma forma aí ele tem o mesmo comportamento, tanto com sistemas Android quanto iOS. Então a ferramenta ela tem aí o mesmo comportamento para todas as plataformas que ela suporta. E é isso aí, pessoal. Bom, chegamos ao fim aqui do nosso webinar. Eu queria fazer algumas ressalvas aí sobre o Ranorex Studio. Então a ferramenta aí é multiplataforma, então ela suporta automação de teste em aplicações desktop, aplicações web e aplicações mobile. Então com isso aí promovendo uma automação de qualidade. A IDE ela sofre atualizações, 4 atualizações no mínimo anualmente. Então, para estar acompanhando aí, né, a evolução das tecnologias, com suporte ao Android, a última versão, iOS na última versão, uma ideia extremamente intuitiva e fácil de usar por profissionais de teste ou profissionais de desenvolvimento, com uma integração perfeita, então ela possui integração com as principais ferramentas de gerenciamento de teste e integração contínua, e o mais importante, um rápido retorno no investimento, garantindo aí a qualidade na entrega do software. Bom, é isso aí. Aqui segue aqui os meus contatos, então tem aí o meu e-mail para quem tem algumas dúvidas, quem quiser entrar em contato, um acesso ao site e um contato comercial para quem quiser tá sabendo sobre preço, tipos de licenciamento. Então fiquem à vontade aí para estar nos contactando aí para qualquer dúvida. E é isso aí, pessoal. Até uma próxima.